Olá, vamos falar dos objetos primitivos no Blender. O Blender oferece vários objetos para você e você pode manipulá-los de uma forma bastante interessante para formar todos os seus desenhos, seja a face de uma pessoa, seja um animal, seja uma animação completa, inclusive. É uma coisa muito gostosa de fazer. Aqui nós temos o cubo, que aparece por padrão, o primeirão que aparece quando a gente abre o Blender. Mas nós temos outras possibilidades também. Como é que a gente consegue abrir esses objetos chamados primitivos no Blender? Uma das alternativas é você vir aqui no Add, que você pode ler como adicionar, Mesh, e eles estão todos disponíveis aqui. É um aviso, provavelmente esses 4 aqui você não vai ter no seu Blender se ele for o original, porque eu coloquei depois como add-on adicionais. Então, espere ver no seu Blender somente até o Torus. Vamos colocar o 3D Cursor aqui. E você pode clicar Shift A e decidir colocar a esfera, por exemplo. Aqui tem ela. Quando você coloca um objeto a primeira vez em cena, ele vai apresentar para você este editor aqui, tá? Você pode aumentar ou diminuir o número de segmentos desse objeto. Você pode reparar que ele dá uma pequena mexida. Talvez seja mais interessante se você observar naquela forma de arame. Você consegue enxergar melhor o objeto. Então, ele vai aumentar ou diminuir o número de segmentos, nesse caso, nesse sentido da esfera. Você pode diminuir ou aumentar também o número de anéis que estão em volta da esfera. Você pode também clicar aqui e adicionar o número que você queira e clicar Enter. Não esquece de clicar Enter, porque senão ele volta ao original. Aqui também, você pode pôr 12, por exemplo. Clica Enter. Você pode observar que ela faz modificações. E você pode aumentar ou diminuir o tamanho do objeto que você queira. Se você voltar para a forma sólida, você vai observar como ela ficou chapada. As faces ficaram bem mais quadradas. Se você diminuir um pouquinho mais aqui, 8, por exemplo, ela vai ficar cada vez mais quadradinha. Vou diminuir 8. O número de anéis. Você vai modificando o número. Você vai modificando a face. Assim como você pode mudar, alinhar para a sua vista a esfera. Você pode mudar a locação. Observe que você modifica os números aqui. Agora, assim que você mexe no objeto na cena 3D, aquela janela some. Então, se você quiser fazer alguma modificação, você precisa ter em mente que você deve fazer antes de mexer na cena e direto para essa janela aqui para fazer as modificações que você queira, porque depois você não consegue mais por meio dessa janela. Vamos acrescentar um outro objeto na cena. Shift A e você tem a icosfera. A icosfera é um pouquinho diferente porque, em vez do polígono ser quadrado, o polígono é triangular e tem suas vantagens em alguns momentos. Você pode ver que ela está aqui dizendo que está com uma subdivisão de 2. Se você aumenta bastante, ela vai ficando cada vez mais suave. Pode observar. O tamanho dela também pode ser modificado.
você pode alinhar para sua vista e existem essas outras possibilidades. A hora que você volta para o original, ou você mexe, a janela some. Então faça as suas modificações logo na primeira vez que você queira, porque depois ela vai desaparecer. Não se desespere, tem outras formas de você fazer essas modificações, que depois você vai aprender. Então vamos lá, vamos Shift A. Qual é o outro objeto primitivo que o Blender tem? Tem o cilindro. O cilindro também apresenta para você essas várias possibilidades logo de início. E uma coisa interessante para você observar a respeito do cilindro é que ele é mais um objeto fechado. Então você pode abrir. Achei. Você pode abrir o objeto em vez dele ficar com aquela tampa fechada aí. Se você precisa de um objeto fechado, você vem aqui onde está escrito N-GON. Se você quer um objeto aberto, você clica no Nothing, que quer dizer nada. Então você tem um tubo. Se você movimentar ele aqui, você pode ver que ele está abertinho dos dois lados. E você pode voltar a fazer ele tapadinho. Esse é o cilindro. Você pode acrescentar também o cilindro, o cone. Da mesma forma, o cone ele se apresenta dessa forma para você. Você pode fazer aquelas modificações em todos esses itens aqui do lado. E da mesma forma, ele tem aquela parte que está fechada. Se você mudar aqui, você vai ter a parte de baixo aberta. Pronto, agora deu para ver. A parte de baixo aberta. Agora não deu mais, agora deu de novo. Agora você pode fazer a parte de baixo fechada. Esse é um outro primitivo que permite você manipular uma série de coisas. O tamanho do raio. O segundo raio é aquele lá em cima. Se você movimentar ele aqui, você vai ver melhor. O segundo raio é aquele lá em cima. Ele vai abrir ou diminuir. A profundidade dele é ele ficar mais modelito chapéu de palhaço. E aí você vai manipular do jeito que você queira, que você precise para o seu objeto. Outro objeto que você pode ter em cena. Vamos ver. Outro objeto que você pode ter em cena, que são os primitivos, que você deve saber, é a grade. A grade é uma espécie de um plano. A diferença dela, você não enxerga agora, mas você pode mudar o número de subdivisões que ela tenha dentro dela, tanto em X quanto em Y. Você pode manipular o tamanho. Como os outros objetos, esses outros itens podem ser manipulados também. Se você observar em Edit Mode, você vai perceber as subdivisões que a grade tem. Ela já vem com uma série de subdivisões para você trabalhar com ela. Então, vamos voltar para o modo objeto. Vamos despoluir um pouquinho aqui o ambiente, porque nós estamos lotados de objetos aqui. Shift C, colocar o cursor no centro. Vamos ver qual é o outro objeto primitivo que vale a pena a gente dar uma espiadinha. A Suzanne. Suzanne é a macaquinha que é a mascote do Blender e ela serve para uma porção de coisas. Depois, quando você precisar de botar material, ela é muito útil para você entender bem como é que fica
a distribuição do material, tal, é excelente. Mas ela apresenta logo de início, como você pode ver, também algumas possibilidades que somem depois que se você manipular o objeto, você percebe que a janela some. Qual é outro objeto que tem em Shift A, que é interessante? O torus. O torus também apresenta para você a possibilidade de você manipular a cena logo aqui, de você manipular o objeto logo aqui. A rotação, o raio maior dele, que é o raio de fora, o raio menor, que deixa ele mais gordinho. O número de segmentos, você pode reparar que dentro dele ele vai aumentando o número de segmentos. Aqui também ele vai aumentando, mas no sentido do Z, se você observar, na altura. Então, esses são basicamente os objetos primitivos. Tem alguns primitivos também que são interessantes da gente conversar um pouquinho a respeito. Deixa eu deletar esses dois objetos aqui para dar uma liberada de novo no nosso ambiente aqui. Afastar um pouco a cena. Afastar, clicar Shift C para colocar no centro. E tem mais o plano. O plano é parecido com a grade, no entanto, ele não tem aquele monte de subdivisões. E ele é bom para fazer paisagem, chão, uma série de coisas. E mais um, que é o círculo. Ele se apresenta dessa forma, tem para você todas essas disposições em um primeiro momento e também aquela possibilidade dele ser preenchido ou dele ser um círculo vazio. Eu espero que você tenha gostado e fique atento para o próximo.